Bom dia, gente. Mais uma semana de aula de história. Hoje nós estamos iniciando uma nova unidade, a unidade 4, que nós vamos falar sobre os povos da antiguidade na África. Então, nessa unidade, nós vamos ter a oportunidade de conhecer grandes civilizações, começando pelo Egito Antigo, certo? Então vejam bem, nesse mapa nós vemos as características geográficas do Egito Antigo, né? É uma forma da gente conhecer geograficamente onde ele se estendia, ou seja, por onde ele era situado geograficamente, né? A gente vê todo o Nilo aí, saindo desde a Tanzânia até o mar Mediterrâneo, que são as características geográficas, né? Uganda, Ruanda, Zaire, Sudão, quer dizer, toda essa região que abrange, né, e que é drenado pelo rio Nilo. Então, aí, geograficamente, nós temos o Egito Antigo. Nós temos aí o rio Nilo, que fica localizado na África, é um dos rios mais extensos do mundo. Ele nasce na floresta de Nyungwe, né, em Ruanda, no centro do continente africano, e atravessa mais de 9 países até ele desaguar no mar Mediterrâneo. O rio, com suas características periódicas, ele tem sido fonte de vida para as populações locais já há milhares de anos. Então, por isso, as suas margens sempre se formaram ao longo do tempo inúmeras aldeias e inúmeras cidades, como a gente vê aí, né, o Baixo Egito e o Alto Egito, a imagem do rio Nilo, né? Os egípcios antigos, eles percebiam que o rio Nilo tinha períodos de enchentes, né? E esses períodos de retratação das suas margens, as fases que se repetiam regularmente ao longo do ano, eles notaram que o rio tinha um ciclo de vida, né? E para recomeçar a cada ano, eles puderam planejar atividades para aproveitar os benefícios do rio e evitar que as enchentes causassem danos às suas casas ou às suas lavouras. Então, a gente vê nessas duas imagens aí, uma geográfica e a outra uma foto de satélite. A gente pode observar, né, que a natureza, os egípcios também perceberam que o início dessas enchentes, o rio coincidiu com o reaparecimento da estrela Sírius no céu. Então, era um evento que era esperado todos os anos, era celebrado com uma grande festa que marcava o início do ano do calendário egípcio. Então, a gente vê aí o Egito Antigo, né, na sua fase no mapa geográfico, e na foto de satélite, a gente vê que o Egito era, como na região existe um grandioso deserto, o deserto do Saara, o rio Nilo ganhou uma extrema importância para os egípcios no mundo antigo. Então, como Heródoto falou, o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, esta célebre frase de Heródoto, que é o pensador grego, que é considerado o pai da história, mostra que, se não existisse o rio Nilo, a grandiosa civilização egípcia talvez não existisse e nem tivesse se desenvolvido. Então, o Antigo Egito, ele foi uma civilização da antiguidade oriental, localizada no norte da África e ao longo de todo o rio Nilo. Como a gente pode ver umas imagens, né, aí de como era que vivia a civilização no Egito Antigo. Então, a formação do Egito. Então, assim, os primeiros grupos humanos que começaram a se instalar no Vale do Rio Nilo, por volta de 8.000, 6.000 a.C., era uma região habitada por grupos nômades, né?
8.000 a.C. era uma região de grupos nômades. Aproximando-se aí a 5.000, 6.000 a.C., iniciou-se o desenvolvimento da agricultura, né? Ou seja, eles começaram a se sedentarizar, né? Trabalhando na agricultura do rio, ao longo do rio Nilo. Então, isso foi um fato que possibilitou uma vida sedentária, ele se fixou, né? Aos poucos eles foram formando, se organizando, né? Eles sentiram a necessidade de se organizar e começar a fazer a irrigação, levando a essas comunidades uma forma, né, de viver e aproveitar essas terras férteis. Então, com o passar do tempo, esses grupos formaram comunidades agrícolas independentes, que eram províncias, que foram denominadas nomos. E os chefes dessas comunidades eram os nomarcas. Então, eles disputavam com frequência o domínio das terras férteis, né? Esses nomos cresceram rapidamente, né? E essa união deu origem, né, a alguns reinos. Para melhor enfrentar essas disputas, esses nomarcas foram se unindo, né, e acabaram, então, formando o que nós chamamos de 2 reinos distintos, o Alto Egito e o Baixo Egito. E quem teria feito isso? Quer dizer, a união desses vários nomos, né, foi Nemés, né, que Nemés é considerado o primeiro faraó do Egito, porque ele que unificou, né, ele que fundou a primeira dinastia, ou seja, o grupo de famílias que se mantiveram no poder por um período, né? Ele fundou a realeza faraônica. Então, por isso, né, ele é considerado o primeiro faraó do Egito. Então, ao longo desse período, que vai de 2700 a.C. até 1069, o Estado egípcio se fortaleceu, conquistou novas terras, como a gente vai ver. Então, assim, a história do Egito, a gente pode dividi-la em 3 fases: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. E esses períodos intermediários? Esses períodos intermediários eram os períodos que houve dificuldades, né? Que houve muitas guerras travadas contra invasores, né? Contra os povos estrangeiros. Então, vamos por partes. O Antigo Império, que vai de 2680 a.C. até 2180 a.C. Nesse período, ele foi marcado pelo desenvolvimento agrícola, pela construção das grandes pirâmides, por inúmeras obras públicas. Então, no Antigo Império, foi concluída a unificação do Egito pelos sucessores de Menes. Quer dizer, Menes começou a unificar, né? E no Antigo Império, né, o Império concluiu a sua unificação pelos seus sucessores, né? Então, os faraós conquistaram os poderes religioso, militar e administrativo. Então, entre eles, destacaram-se os faraós Kelpis, Khafre e Miquerinos, né? Por que eles foram considerados faraós de destaque? Porque eles foram responsáveis pelas construções de grandes obras, entre elas a construção das pirâmides de Gizé, né? Nós temos aí Kelpis e a pirâmide, a maior pirâmide do Egito, a pirâmide de Kelpis, né? Aí nós temos a pirâmide de Khafre e a esfinge, né? Que segundo a teologia, né, segundo a história egípcia, a esfinge era uma espécie de guardiã, né, do Vale dos Reis, guardiã das pirâmides. Então, aí nós temos a pirâmide de Khafre e a esfinge. Aí nós temos aí em outro ângulo a pirâmide de Khafre, né, que é uma média pirâmide, e nós temos a pirâmide de Miquerinos, que era a menor, né, que elas sobreviveram até hoje de pé, né? Aí nós temos o Médio Império. O
O Médio Império vai de 2040 a.C. até 1780 a.C. Nessa fase, os faraós eles reconquistaram o poder, né? Nós temos aquele período, né, que nós vimos, que é um período de crises. Então, nessa fase aí do Médio Império, os faraós reconquistaram o poder, expulsaram os estrangeiros, né? E alguns indivíduos das camadas sociais inferiores passaram a ser aceitos no exército para fortalecer a instituição, né, da camada média do império. Então, nesse período, o Egito expandiu as fronteiras principalmente para o sul, onde eles vão conquistar a Núbia, que era uma região rica em minerais, e que apesar dessa prosperidade econômica que o Egito passou, né, eles tiveram inúmeros problemas, e esses problemas foram ocasionados exatamente por revoltas internas, por guerras, né, como a gente vê aí, devido às crises internas, o poder do faraó enfraqueceu, e aí vai possibilitar aquela fase, né, essas crises duravam bastante. Então, isso possibilitou o domínio de outros povos estrangeiros, no caso, os Ixos, né? As guerras travadas contra os invasores Ixos, né, foi mais ou menos por volta de 1600 a.C. Então, isso fortaleceu o exército e os seus chefes militares, né? Os Ixos eram povos originários da Ásia Central, né? Aí nós vamos chegar à fase do Novo Império. Nessa fase do Novo Império, que vai de 1580 até 1070 a.C., foi o período da expulsão dos Ixos, que aí marca o início de uma nova fase, uma fase de grande expansão militar, de grande expansão territorial, porque os faraós se organizaram, né? O exército se fortaleceu e eles passaram a invadir vários territórios na África, como a Núbia, né? A Ásia, eles invadiram na Ásia a Síria, a Fenícia, a Palestina. Então, seus domínios se estenderam até a Mesopotâmia, certo? Então, quem foram os importantes faraós desse período na história egípcia? Tutmós III, Amenófis IV, que também é conhecido como Akenaton, Tutancâmon e Ramsés II. Então, a gente pode ver aí Tutmós III, né? São algumas das estatuetas que possuem, que já está pelos museus do mundo. Aí nós temos Amenófis IV, que é o Akenaton. Aí nós temos ainda Akenaton e Nefertiti, a rainha egípcia. Aí nós temos outra imagem de Akenaton como esfinge, fazendo oferenda diante do sol, que é o símbolo de Atom. E nós temos aí a pirâmide social do Egito, que era exatamente as pessoas que colaboravam com o faraó, né? Nós temos aí na ápice da pirâmide o faraó, mais abaixo os nobres e sacerdotes, os soldados, os escribas, os comerciantes, artesãos, camponeses e os escravos. Então, vamos ver detalhadamente cada um deles. O faraó. O faraó possuía um poder absoluto na sociedade, né? Ele era o rei e o supremo sacerdote do Egito. Era considerado um deus encarnado, escolhido por outros deuses para garantir a estabilidade do mundo, né? Possuía um poder absoluto, né? Concentrava o poder administrativo, militar, religioso, né? Os objetivos do governo do faraó era comandar o exército, controlar a administração de todo o Egito. Na prática, ele era auxiliado por outras pessoas, é claro, né, que eram encarregados de celebrar cultos, de administrar as terras egípcias e protegê-las. Então, a gente vê aí, né, o faraó, a transição do poder no Egito era hereditária, né? Aqui nós temos a quarta dinastia egípcia, que foi a segunda das 4 dinastias que formaram o Antigo Império,
né? Nós temos aí Seneferu, Kelpis, Degendeferi, Kefre, Miquerinos e Shepsefkaf. Então, essa foi a dinastia do Antigo Egito. Então, o faraó poderia ter muitas esposas, mas, em geral, uma era escolhida para ser a esposa oficial, ou seja, a rainha egípcia. Ele era considerado um deus vivo, filho do sol, Amon-Ra, e a encarnação do deus falcão, que era Horus, né? Para os egípcios, toda a felicidade dependia do faraó e seu poder era ilimitado. Ele comandava os exércitos, distribuía a justiça, organizava as atividades econômicas. Então, era por meio da coleta de impostos e do controle de importantes rotas de comércio que o faraó e a nobreza aumentavam a sua riqueza. Então, o faraó ostentava uma coroa e um cetro, que era o símbolo da sua autoridade. Para os povos do Egito Antigo, o faraó era o pai e a mãe dos seres humanos, um governante com autoridade sobrenatural para recrutar o trabalho necessário, a manutenção do sistema de irrigação ao longo do Nilo e as construções colossais a que eles podiam construir. Aí nós temos os nobres, né? Os nobres auxiliavam o faraó a governar. Entre esses grupos, nós vamos destacar o vizir, que era um auxiliar do rei, os sacerdotes, os escribas, os chefes militares. Então, esses grupos compunham os funcionários que auxiliavam o faraó na sua administração. Então, o vizir era o mais importante funcionário do reino. Ele presidia o Tribunal de Justiça, ele chefiava a polícia, os assuntos externos e controlava a arrecadação de impostos de todo o império. Os sacerdotes, eles tinham muito poder no Egito Antigo, porque eles administravam os templos, todos os serviços religiosos. Eles enriqueciam também, porque eles ficavam com parte das oferendas feitas pela população aos deuses, além de serem dispensados de pagar impostos. Aí nós temos os escribas. Os escribas, eles destacaram-se na sociedade porque eles eram um dos poucos que sabiam ler e escrever e que tinham conhecimentos matemáticos. Eram quem arrecadavam a cobrança de impostos, organizavam as leis, faziam os decretos, fiscalizavam as atividades econômicas em geral, ou seja, ele era responsável pelo censo da população, pelo censo dos animais e pelas colheitas. Então, aí nós temos aí alguns instrumentos, né? Como esses escribas registravam os tributos, né? Eles registravam pagamentos de tributos que eram gêneros alimentícios, tesouros ou mão de obra eram cobrados pelos oficiais de faraó. Se a gente ver de cima para baixo, a gente tem uma paleta para misturar a tinta, uma espátula para correção, uma caneta feita de junco e um porta-caneta. Aí nós temos os chefes militares, que detinham altos postos no exército, tinham um destaque na sociedade. Já os soldados eles nunca atingiam os postos de comando. Por quê? Porque eles eram reservados aos nobres. E os soldados viviam do que recebiam, pagamento, né? Os saques. Eram mercenários que podiam realizar durante as guerras ou as conquistas. Então, vale a gente lembrar que em tempos de guerra, os camponeses também eram recrutados, né? Eles eram obrigados a fazer parte da infantaria militar. E aí nós temos os artesãos e os comerciantes, que exerciam atividades diversas, né? Várias atividades que eram os ofícios da cidade, né? Então, os artesãos, eles trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, ferreiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives, e entre outras atividades. Então, muitas dessas atividades eram realizadas nas grandes obras públicas, né? Ou seja, templos, túmulos, palácios
e outras construções. Todos eram executados por esses artesãos, porque à medida que os domínios egípcios se expandiam e a economia se desenvolvia, então novas profissões apareciam, né? O carregador de sandálias, o que transportava as sandálias do faraó, a uma chaleira com água para lavar os pés, né? Ou de passareiro, as pessoas que encarregavam de caçar as aves do céu, lavar os pés do faraó, né? Então, eram pessoas encarregadas de fazer algumas profissões que se encontravam na cidade. Então, no Egito Antigo, um assentamento era considerado urbano se parte das pessoas que habitavam nela se dedicasse a uma atividade que não fosse agrícola, né? Então, as cidades egípcias se diferenciavam pelas funções. Cada cidade, havia cidades de pirâmides, como a de Gizé, que abrigavam os operários, que construíam tumbas reais, né? As residências familiares, né? Era o caso do Pé Ramsés, que na região do Delta abrigava os joalheiros, sapateiros, oleiros, pedreiros, entre outros artesãos, além dos escribas e sacerdotes. Então, aí nós temos abaixo alguns produtos confeccionados pelos artesãos egípcios. Os comerciantes, né, se favoreceram pelo comércio, né, os mais variados produtos, principalmente no Novo Império, porque os principais produtos exportados eram cereais, vinhos, óleos e o papiro, né? Os principais produtos importados que vinham de fora eram pedras preciosas, marfim, perfume, madeira. Então, a venda e compra desses produtos era feita através do escambo, ou seja, através da troca. Aí nós temos aí os camponeses. A população era empobrecida porque pagava pesados impostos ao faraó e aos membros da nobreza. Então, os camponeses também eram chamados no Egito de felazes. Eles constituíam a imensa maioria da população, né? Então, os camponeses eles trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes, tinham o direito de conversar ou de conservar para si apenas uma pequena parte do que eles produziam, né, dos produtos colhidos. Eram também obrigados a trabalhar nas construções de obras públicas grandiosas do faraó, como abertura de estradas, limpezas de canais, transporte de pedras necessárias às grandes obras, como túmulos, templos e palácios. E aí nós temos os escravos, que geralmente, né, eram geralmente estrangeiros e prisioneiros de guerras. Então, os escravos, eles trabalhavam principalmente nas minas, nas pedreiras do estado, nas terras reais, nos templos. Muitas vezes eles faziam parte do exército em época de guerra e podiam ser utilizados também como escravos domésticos. Na religião, os egípcios eram politeístas. Vocês sabem o que é politeístas, né? Eles tinham vários deuses, acreditavam em vários deuses. E os deuses, né, eles acreditavam que eles tinham vontades próprias, sentimentos próprios, semelhantes aos humanos. Então, os deuses eram antropomórficos, quando eles tinham forma humana, e eles eram zoomórficos, quando eles tinham forma de animais. Então, a principal crença religiosa egípcia era na vida após a morte. Segundo a mitologia, as pessoas seriam recebidas por Osíris no reino dos mortos. Então, existia o livro dos mortos, né? E nós temos Sekhmet, que é a poderosa deusa com cabeça de leoa, é filha de Ra, deusa da vingança e das doenças. Nós tínhamos Amon-Ra, que é o rei dos deuses, e como força criadora de vida e do universo, era o protetor do faraó. Nós tínhamos a Anubis, que é o deus da mumificação, protetor dos mortos, deus da morte. Hathor é a deusa do amor, protetora da mulher.
Aí nós tínhamos Hapi, é o deus do Nilo, provedor das enchentes, né? Aí nós tínhamos Taureg, ou Tauris, né? A grande, era a deusa da fertilidade, protetora das embarcações e das grávidas. Nós tínhamos Bes, que é o deus dos prazeres e das festas, uma divindade boa, apesar de ter uma aparência considerada feia, que servia para espantar os seres do mal. E a gente tem Bastet, né? Que era, na palavra grega, para gato. É uma divindade solar e deusa da fertilidade, além de protetora das mulheres grávidas. Nós temos Maat, né? Mit, como eles chamavam, Maat ou Mit, é a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. E Tot, que é o deus do ensino, protetor dos escribas. A economia do Egito. Bom, a agricultura era a atividade econômica principal deles. Os produtos cultivados eram o algodão, o linho, o trigo, a cevada, o gergelim, legumes, frutas e principalmente oliveira. Nós tínhamos, além de gado, os egípcios apacentavam ainda caprinos, ovinos, suínos, aves como patos, gansos, pombos eram capturados em redes e criados nas fazendas. As abelhas também foram domesticadas e forneciam tanto mel como cera. Então, a escrita no Egito Antigo. A escrita tinha um papel muito importante na sociedade egípcia. Por quê? Porque eles trabalhavam com os hieróglifos, que eram escritos tanto em paredes dos templos ou monumentos, e também a escrita era usualmente feita no papiro, né? O papel era feito do papiro, que era um importante produto de exportação, que o Egito comercializava com outras regiões. Então, o papiro, além de escrever em monumentos e paredes, os egípcios usavam esse papiro, que era uma folha feita a partir de uma planta. Então, aí a gente vê como eles trabalhavam, né, as hastes de papiro, né, os cortes das tiras, separando a casca, o pano para colorir, né, a pedra plana, a pedra de polimento e o macete para bater. Então, a escrita egípcia era feita com sinais ou caracteres, né, pictóricos, conhecidos como hieróglifos, que representavam imagens de pássaros, insetos, objetos e etc. Então, os hieróglifos, que surgiu por volta de 3.200 a.C., é uma das mais antigas do mundo. A escrita egípcia passou por diferentes processos, entre elas nós podemos destacar os hieróglifos, que são mais complexos, era utilizado em rituais religiosos e em inscrições sagradas, o erático, que era mais simples, utilizado principalmente pelos sacerdotes e escribas, e o demótico, que era um sistema mais simples e popular e era utilizado pelas camadas populares. Então, a escrita não só era usada para fins religiosos, como os gregos achavam, mas também era usada na administração do império, servindo principalmente para controlar a quantidade de alimentos. Então, sua viagem pelo Egito acaba aqui, mas não fique triste. Na próxima aula, a gente vai viajar para outro lugar. Vamos às nossas atividades, então? Bom dia!